Nós estamos vivenciando momentos difíceis, como diz a palavra de Deus. Estamos vivendo dias trabalhosos, dias em que a igreja do Senhor Jesus tem passado por momentos, sabe assim, de confronto, mas, sobretudo, momentos de cumprimento da palavra de Deus. Cada coisa que acontece, a gente vai ficando assim, mais certo de que a palavra de Deus, ela é realmente viva e eficaz. A única questão, a única coisa que nos prende mais e mais e nos mostra que nós estamos, de fato, no momento crucial da igreja, é de que os acontecimentos, todos eles estão aí e outra acontecendo em grande escala. A cada instante acontece no nosso país algo pontual e quando a gente acha que é pontual, começa a pipocar num monte de lugares, né? É a ação contínua de Satanás no mundo. Quando alguma mulher é assassinada pelo esposo, a gente acha que aquele caso ali é isolado. Mas daqui a pouquinho, daqui a uma hora, acontece um outro em tal lugar, outra coisa em tal lugar, acontece no Rio, acontece na Bahia, acontece em Pernambuco. Não é? Agora é a morte de criança. Vira e mexe, tem um espírito de Herodes que se abate sobre esse país, que as crianças são trucidadas. São mortas, e não são mortas por pessoas assim, distantes, não. São mortas por pais, padrastos. Então, a Bíblia exatamente elenca tudo isso, e isso não deve nos trazer espanto nenhum. Por mais que nós ficamos assim chateados em ver que o ser humano chegou a um estágio tal, tudo isso é cumprimento da palavra de Deus para a sua igreja. Tem algo que muitas das vezes eu e você, na nossa caminhada, é possível que você tenha pensado em desistir. É óbvio que sim. A caminhada é muito complicada. Existem altos e baixos na nossa vida. E a cada momento baixo, Deus nos ensina que nós não estamos sozinhos. E cada momento alto, nós glorificamos a Ele, porque é Ele que sustenta com as tuas mãos. Não é verdade? Existem promessas de Deus particulares. Eu tenho tantas promessas de Deus particulares. Talvez você tenha tantas promessas de Deus particulares na sua vida. Algumas Deus já permitiu que se cumprissem, tantas outras ainda não. Mas eu gostaria de, nesta noite, trazer a minha mente e a sua mente 3 promessas de Deus para a sua igreja. Para a igreja chamada eu, para a igreja chamada você. Porque muitas das vezes na caminhada e no momento de desânimo, essas promessas, elas nos sustentarão, porque foram feitas por quem pode e vai cumpri-las em nossas vidas. Não é promessa de homem, a igreja não vive por promessa de homem nenhum, por promessa de político nenhum. Não, a igreja não está pautada em plano econômico nenhum, em ajuste fiscal nenhum. A igreja está pautada nas promessas que Deus fez a ela. Então é isso que deve nos reger. Existem promessas de Deus maravilhosas para a sua igreja. E quando eu falo igreja, eu me refiro a você, igreja de Cristo. Quantas vezes você vem passando por dificuldades, talvez você tenha entrado aqui hoje, só o Espírito Santo de Deus sabe como você saiu da sua casa. Só o Espírito Santo sabe como você passou esse dia. Só o Espírito Santo sabe como está o seu coração nesta noite, vivenciando já o dia de amanhã. Eu queria dizer para você, aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Queria que você colocasse isso no seu coração, que essa tranquilidade começasse a gerar em você paz, começasse a gerar em você perspectiva, um momento assim muito especial. Em momentos tão difíceis da minha vida, uma promessa me fez ficar de pé e dar mais um passo. Porque muitas das vezes as circunstâncias da vida, elas nos colocam paralisados. Aliás, essa é a ação de Satanás. A ação de Satanás é paralisar o povo. Sempre foi. Amedrontar o povo. E às vezes o muro é tão alto que a gente acha que a gente não vai conseguir transpor. A gente acha que a gente não vai conseguir passar. Mas a ideia não é paralisar. A ideia é circular o muro. A ideia é sempre de estar em movimento. Porque não existe muro alto, não existe barreira que nós não passemos com o nosso Deus. É Ele quem passa por nós e tantas coisas. Sabe um texto que me traz uma promessa de Deus que me faz dar sempre um passo? E toda vez que você dá o primeiro passo, quando você é confrontado, quando você tenta ser minado, o primeiro passo é o mais importante. O primeiro passo é o mais importante. Sabe um texto uma promessa de Deus que me faz sempre dar o primeiro passo no momento de agonia?
Queria que você abrisse a sua Bíblia para você marcar na sua Bíblia, em Mateus, no capítulo 16, verso 18. Ali tem uma promessa para a igreja chamada eu, para a igreja chamada você. Uma promessa que, sabe, faz a gente dar o primeiro passo. É uma conversa de Jesus com os seus discípulos. Em Mateus, no capítulo 16, a partir do verso 18, Jesus chega e faz uma pergunta aos seus discípulos, uma pergunta muito comum para eles. Jesus pergunta assim: que dizem os homens aí fora ser o Filho do Homem? Todo mundo tinha uma resposta. Uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é um dos profetas. Aí Jesus rapidamente faz uma outra pergunta, diz: tá, e vós? E vocês que andam comigo, para vocês, quem é o Filho de Deus? Silêncio no parlatório. Silêncio total. E aí, o mais ousado, não pela sua intelectualidade, não pela sua inteligência, mas movido pelo Espírito de Deus, por uma revelação, profere a frase mais bonita que a Bíblia pôde revelar a nós. Ele vai dizer e vai qualificar, vai dizer quem é Jesus. Ele vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a partir desta palavra revelada, dessa resposta revelada de Pedro, Jesus faz algo fantástico. Então ele diz assim: eu vou aproveitar essa sua palavra, que não foi revelada por homem, não é coisa natural, não é material, mas é revelada pelo meu Pai. Eu vou fazer algo agora. Eu vou instituir, e aí eu acho lindo isso, o pronome possessivo. Eu vou instituir a minha igreja. Sabe o que isso me traz? A certeza, a convicção de que nós temos um dono. A igreja foi comprada. A igreja tem um dono. A igreja não é alguém, uma instituição, um organismo assim, sabe, no mundo solto, não. A igreja tem um dono. Ele diz assim: eu vou instituir a minha igreja. E a igreja dele está aqui nesta noite. Você é a igreja dele. E quando ele institui a sua igreja, ele diz assim: eu vou instituir a minha igreja. E aí ele vai trazer a promessa que me faz dar o primeiro passo sempre. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus profere esta promessa, sabe o que ele diz para mim e para você? De que as portas do inferno, elas não vão deixar de levantar. Elas vão se levantar sempre. Elas não vão prevalecer. E não é para a porta do inferno vir para a gente, não. É a igreja do Senhor Jesus continuar trilhando, caminhando até onde tem que chegar. Então, essa promessa me faz dar o primeiro passo. As portas do inferno, elas vão se levantar, como tem se levantado. Elas não vão prevalecer, porque essa é a promessa de Jesus. Esse é o primeiro passo sempre. Aqui está uma promessa. E já bastaria para a igreja. Imagina algo que poderia ser o grande problema no segmento, na caminhada da igreja. Contra a igreja do Senhor Jesus, as portas do inferno não prevalecerão. Essa é a primeira promessa. A segunda promessa, ainda em Mateus, para você marcar, no capítulo 28. Existe uma outra promessa que todas as vezes em que eu tenho dificuldade, essa promessa ecoa no meu coração. O último ato de Jesus aqui, lá na grande comissão, já para ascender aos céus, já para subir. Um texto e uma promessa que muitas vezes nós esquecemos dela. Eu esqueço dela. 28 de Mateus, o capítulo, versos 18, para a gente poder acompanhar. Jesus, aproximando, falou-lhes, dizendo: toda autoridade foi-me dada nos céus e na terra. Aí ele dá uma missão para mim e para você, diz assim: ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E aqui está mais uma promessa. Ele diz assim: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele poderia estar com a gente aos domingos só. Ele poderia estar com a gente só aos sábados. Ele poderia estar com a gente só no dia de ceia. Não, mas a promessa dele é de que ele estaria comigo e com você, com a sua igreja, todos os dias. E sabe qual é a prova inequívoca disso?
é de que a igreja dele continua de pé. Ninguém vai calar a igreja de Cristo. Nenhum sistema vai calar a igreja de Cristo. Eis que eu estou convosco todos os dias. À meia-noite ele vai estar com a gente. 00:01 já é o outro dia. E ele continua conosco. Olha que promessa maravilhosa. Por que eu vou retroceder? Por que eu vou parar? Por que eu vou me desviar? Por que eu vou pegar um atalho se ele disse que todo dia estaria comigo? Estaria com você? Essa promessa me faz dar um passo a mais. São promessas de Jesus para a sua igreja. E a terceira promessa está no livro de João, no capítulo 14. A terceira promessa. A primeira de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja dele. A segunda, de que ele estaria conosco, e ele está conosco todos os dias. E a Bíblia Sagrada ela é tão fantástica, que tanto no Antigo Testamento, no Primeiro Testamento, como no Novo Testamento, Deus nunca abandonou o seu povo. Deus nunca abandonou o seu povo. Sempre esteve ao lado do seu povo, sempre à frente do seu povo, sempre esteve guardando o seu povo, sempre esteve suprindo o seu povo. E nessa dispensação não é diferente. João 14, um texto em que Jesus conforta os seus discípulos. E esse texto, se nós lermos esse texto é para hoje. Jesus também confortando muita gente, confortando a mim, confortando a você. E o texto começa assim, olha: não se turbe o vosso coração. De tudo que está acontecendo, de tudo que nós temos acompanhado, de tudo que nós temos vivenciado, não se turbe o vosso coração. Muitas vezes o mundo acha que está tudo fora do trilho, que está tudo fora do lugar. Mas a igreja de Cristo sabe que o Senhor dos Senhores continua no controle de todas as coisas. Não tem nada errado, espiritualmente falando, nada, absolutamente nada. Tudo está no controle de Deus. E aí o texto, Jesus dizendo, olha, não se turbe o vosso coração. Agora, faça uma coisa. Crede em Deus. E credes também em mim. Na casa de meu pai, há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou não teria dito. Pois vou preparar-vos o lugar. E aqui no 3 está a promessa. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Promessa dele, ele vai voltar. E essa promessa que me faz continuar. Essa promessa que me faz dar o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo. São essas promessas que foram feitas pelo Senhor Jesus e que a cada dia, nesta noite, está acontecendo o cumprimento de muitas promessas do Senhor Jesus. As portas do inferno se levantaram nesta quarta-feira, mas elas não prevaleceram. E é por isso que a igreja está reunida aqui. Foi tudo arquitetado, tudo montado, para que hoje fosse um dia de derrota. A igreja do Senhor Jesus continua vitoriosa. Sabe por quê? Porque o Senhor está com a sua igreja. E tudo isso aponta exatamente para algo que vai acontecer a qualquer momento. A qualquer momento vai acontecer o rapto da igreja. O momento de Jesus retirar a igreja dele da terra para estar definitivamente com ele, sem choro, sem lágrima, sem doença, sem lamúria, sem pecado, sem absolutamente nada, eternamente com ele. Você acredita nesta promessa? Você aguarda o cumprimento desta promessa? Promessa de Jesus. Promessa de Jesus. Eu estava fazendo uma palestra fazer uma conferência em Itaguaí, e a gente estava falando exatamente sobre escatologia de fim dos tempos. E aí uma mensagem, uma palavra que o pastor Roberto usou aqui na escola bíblica.
escola bíblica. Serviu demais, porque não está faltando mais absolutamente nada. Nada para Jesus voltar. Falta o quê? Falta cumprir o quê mais? Com o avanço da tecnologia, o evangelho tem chegado a locais que nós nem imaginamos. A velocidade da informação existe no mundo inteiro. Se acontecer algo na China agora, em 5 minutos o mundo inteiro está sabendo. E assim também o evangelho, em grande escala, muitas pessoas se utilizando da internet para pregar o evangelho. E aonde este evangelho é pregado e falado, ele não volta vazio. Esta palavra não volta vazia. E aí, pensando, meditando, de tudo que está acontecendo, que humanamente nos deixa triste, mas espiritualmente está tudo certo, está tudo aqui. Se lermos Mateus 24, Mateus 23, Mateus 24, está tudo aqui, impressionante. Que palavra é essa? Que palavra viva, que palavra eficaz, que palavra atual. Se lermos os versículos do livro de Judas, que tem um capítulo, parece que foi escrito semana passada, para hoje. É porque esta palavra se renova. Esta palavra ela é viva, porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam. E a palavra é viva, ela é aplicada. É o Espírito Santo que reparte para cada um. E aí, morte, terremoto, maremoto, lá no Nepal, quantas vidas foram ceifadas, quantas pessoas morreram, quantas pessoas estão morrendo agora, quanta peste, quanta fome. Às vezes a gente pensa em fome, fala em fome, missionária Elias, a gente sempre pensa na África, né? E eu já falei, olha, é possível que aqui perto do seu lado, seu vizinho esteja passando necessidade. Talvez não fale por orgulho, né? Possível. Mas como é que pode cidade? É possível, claro que é. E aí o pastor Roberto elencou um dia desse, na escola bíblica dominical, e uma palavra tão fantástica, que no dia, em novembro de 2012, o ministro Antônio Patriota das Relações Exteriores, ele representando a presidente no Conselho de Segurança da ONU, o texto é mais ou menos assim, eu não sei se eu cheguei a falar isso na escola bíblica aqui também, o texto era mais ou menos assim, a fala dele, está na internet, dizendo assim: o Brasil apoia condicionalmente o desejo do Conselho de Segurança da ONU no sentido de promovermos e levantarmos um grupo das nações, porque nós estamos precisando de paz e segurança. Palavras do ministro Antônio Patriota, em consonância com um dispositivo, com algo que foi colocado para que as nações pudessem, né, se agregar. Exatamente. Essas palavras são textuais, talvez não sejam assim, dessa maneira que eu estou dizendo, mas o teor é esse. O Brasil, assim, a gente concorda que de fato a gente precisa disso. Abra sua Bíblia agora comigo no primeiro livro de Tessalonicenses, no capítulo 5. Olha que coisa fantástica. É por isso que eu digo que a gente não pode ficar abismado com nada que está acontecendo. Salve em Jesus Cristo aquele que lê a palavra de Deus, aquele que examina a palavra de Deus. Não pode se surpreender com absolutamente nada. 1 Tessalonicenses, todos acharam? Capítulo 5. O apóstolo Paulo, falando sobre a vinda do Senhor, ela é certa e repentina. Ou seja, a vinda do Senhor é certa e repentina. E no verso 3, olha aqui. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Palavra do ministro Antônio Patriota, agora, na ONU. E o apóstolo Paulo, usado por Deus, já havia falado: quando buscarem paz e segurança, eis que repentina destruição virá. A qualquer momento, Jesus vai retirar sua igreja da terra. Estejamos preparados para isso. Eu e você, a cada dia. A cada dia. Antes, na Rádio Boas Novas, lá no início da minha carreira, tinha uma frase assim: viva o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã.
Aí o tempo mudou e trocaram essa frase. Viva o dia de hoje como se Cristo voltasse agora. 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 E o grande problema da volta de Cristo será o susto. E fiquei. Já era. Tem uma notícia, eu tenho dado tantas notícias. Em momentos alegres da minha vida, eu tive que dar notícias tristes. E em momentos tristes também, eu tive que dar notícias alegres. Mas uma notícia eu tenho certeza que eu não vou dar essa notícia. Aqui desapareceu um povo da terra. Porque eu está também desaparecido para a glória de Deus. Que você também tenha essa certeza, essa convicção na sua vida. Aleluia. Que Deus nos dê graça, nos dê força. E que possamos estar cada dia, chegando mais perto de Deus. Se aproximando mais de Deus. Buscando mais de Deus. Tem tanta coisa que a gente sabe que a gente tem que melhorar, mas a gente vai sempre postergando. Sempre postergando. São os pecados mimos. São os mimos de pecados. A gente acha que não tem nenhum problema, que é uma fraqueza. Mas o Senhor requer de mim e de você santidade. Santidade a cada dia. Sem a qual nem eu e você veremos o Senhor.